Ok, então tá bom. Boa noite, né? Boa Eu noite. agradeço o convite. Eu sou engenheira ambiental, tenho mestrado em engenharia de meio ambiente pela UFG e hoje eu estou fazendo um doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né? Que vocês estão vendo aí o símbolozinho na minha apresentação da UFPE e do GRS, é porque lá na UFPE, na engenharia civil, nós temos o grupo de resíduos sólidos e dentro da geotecnia ambiental, e é onde eu estou fazendo minha pesquisa hoje, né? Eu sou funcionária do Estado, atualmente estou licenciada, eu sou analista ambiental na SEMAD, fui professora da PUC, né, na engenharia ambiental, das disciplinas de tratamento de resíduos sólidos, perigosos, gasosos, TCC, sou professora na pós-graduação de tratamento de resíduos sólidos e líquidos da UFG e na pós de saneamento rural da UFG também, né? E aí, agora, eu estou com esse desafio de pesquisar sobre combustíveis derivados dos resíduos sólidos urbanos. E aí, trouxe um pouquinho disso aqui para que vocês conheçam. É um tema novo ainda no Brasil, né? Na Europa, o pessoal já tem praticado a produção de combustível há 20, 30 anos, mas aqui ainda nós estamos caminhando a passos lentos nessa direção aí de transformar resíduo sólido urbano em combustível. Deixa eu só tirar a telinha dos rostos aqui, que fica em cima da apresentação para mim. É só puxar. Porque... aí me atrapalha um pouco. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre legislação, sobre o combustível derivado de resíduo, que a gente usa aí CDR, né? É o tratamento mecânico biológico, que é utilizado para a produção de CDR, e a destinação final, que é o processamento. Por isso que o título eu coloquei legislação, produção e destinação final, para que vocês conheçam esse ciclo do combustível derivado de resíduo sólido urbano, né? Então, vou começar falando um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dessa política, a Lei 2.305 de 2010, e ela traz lá no artigo 9º a prioridade no gerenciamento, na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos, né? E aí a gente começa com não geração, redução, reutilização, reciclagem, e aí a gente tem aqui a parte de tratamento. Então, quando eu falo de tratamento, o que se enquadra como tratamento? Então, a gente tem uma série de tecnologias que se enquadram nesse quesito, né? E aí a recuperação e o reaproveitamento energético também são considerados, né, tratamento de resíduo. Aqui entra outras tecnologias, por exemplo, a incineração é um tratamento de resíduo, só que esse aproveitamento, essa recuperação, esse reaproveitamento energético ainda tem sido pouco utilizado pela quantidade de resíduos que a gente gera no país, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos volta a falar da recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos nas diretrizes, né? E lá nos objetivos também tem o incentivo à recuperação e o aproveitamento energético. O pessoal fala muito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela não é boa. Na verdade, eu acho que ela é muito boa, principalmente se você olhar os objetivos, as diretrizes dela, tem coisas bastante interessantes. A questão é aplicar a política, né? É conseguir implementar o que ela diz. Continuando com a parte de legislação, nós temos resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e aí quando a gente fala de resíduo, não tem só especificamente para resíduo. Por exemplo, eu tenho a resolução CONAMA 264 de 1999, que é a que fala de utilizar do coprocessamento, né, licenciar os fornos de produção de clinker, os fornos das cimenteiras, para colocar resíduo, porque não é, por exemplo, coprocessamento é o quê? Nas cimenteiras, você usar resíduo durante a produção do cimento. Só que não é qualquer cimenteira que você pode chegar e colocar resíduo dentro do forno. O seu sistema tem que estar preparado para receber esse resíduo. E nós temos também a CONAMA 316, que ela fala de tratamento térmico no geral, né? Fala de incineração, de coincineração, fala de crematório, e aqui ela estabelece alguns parâmetros, principalmente na parte de monitoramento atmosférico e de funcionamento do sistema. Então, o que é o tratamento térmico? É tudo aquilo que funciona a mais de 800 graus Celsius, eu enquadro como tratamento térmico de acordo com essa resolução CONAMA. Quando a gente fala de qualidade do ar, porque se eu queimo, eu tenho que preocupar com a qualidade do ar, eu tenho a resolução CONAMA 491 de 2018, nós que somos da área ambiental, crescemos aí na área ambiental conhecendo a 3 de 1990, famosíssima, de padrões de qualidade do ar,
e agora em 2018 ela foi alterada, né? Ela foi revogada e substituída pela 491. E nós temos também qualidade do ar na 382, que fala de emissões em fontes fixas. Mais para a parte da recuperação energética, nós temos a portaria interministerial, a 274 de 2019, já bem atual, que disciplina essa recuperação energética. Milton. Oi. Eu queria que fosse o seguinte, se pudesse, será que não era melhor eu falar e eles perguntarem? Porque, por exemplo, enquanto eu estou falando, eles perguntam dentro do que eu estou falando? Você que manda. Ou eles usam o chat para fazer pergunta? Você que manda. Se você falar que autoriza, eles ficam à vontade. Você que manda. Aí é com você. Eu acho mais fácil. Então, gente, quem tiver perguntas e quiser esclarecimentos, pode parar ela, tá? Fica à vontade. Já vai me interrompendo. Eu acho mais fácil. Acho que fica mais um bate-papo e mais interessante até para acrescentar, por exemplo, porque às vezes a gente esquece de falar alguma coisa. Tranquilo, fica à vontade, gente. Qualquer coisa, ela já autorizou vocês a perguntarem aí. Eu tenho uma pergunta. Fala aí. Pode falar. Bom, você comentou aí que no exterior já é aplicado mais ou menos há 20 anos. O Brasil é um dos primeiros países a ter as relações de políticas ambientais. Isso. Por que em relação a tudo o Brasil sempre está atrás? Quando envolve, assim, foi um dos primeiros até a lei, mas tudo que envolve tecnologia, o Brasil sempre fica 10, 15, 20 anos atrás. Assim, eu vou te falar meu ponto de vista. Eu acho que é uma necessidade. Por que a Europa busca tanta recuperação energética? Porque eles não têm tantas fontes de energia como a gente tem. Por exemplo, a nossa energia elétrica, qual a principal fonte dela? A hidrelétrica, né? E lá eles não têm isso. Eles não têm rios para uma produção tão abundante quanto a nossa. Então, eles têm que buscar outras fontes de energia. Para você ter uma ideia, eu vou até falar um pouco mais na frente, eles têm cimenteiras com 100% de recuperação energética com resíduos sólidos. Eles usam só resíduo de combustível. Então, é mais uma necessidade. Por quê? Porque como é escasso, aí o recurso natural é caro. Então, recuperar o resíduo fica mais barato, entendeu? É nesse sentido. É mais uma necessidade. E porque também, nessa questão ambiental, principalmente de mudanças climáticas, a Europa tem trabalhado pesado na redução das emissões, principalmente dos gases de efeito estufa, e aí os processos de queima estão dentro disso aí. Por exemplo, a indústria cimenteira ela tem um roadmap, se você procurar aí a Associação Brasileira de Cimento Portland, eles têm um roadmap que tem metas para até 2050, então eles têm metas para até 2050 de redução de emissão dos gases do efeito estufa. Então eles têm que melhorar, e aí uma das metas é melhorar essa questão da matriz energética e diminuir a pegada de carbono. Respondi? Sim, obrigado. De nada. Nós temos aí a portaria interministerial, aí agora isso já é uma luta, aí principalmente do pessoal da Associação Brasileira de Cimento Portland, né? E essa disciplina da recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, e a gente tem essa portaria interministerial. Por quê? Porque é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério de Minas e Energia. Só que ela só traz a definição do que é uma usina de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, né? Ela fala da questão do tratamento térmico, basicamente. E quando a gente fala de CDR, qual que é a nossa grande preocupação técnica? Qual a característica o CDR tem que ter, né, para poder ser queimado? Porque só a definição do que é uma usina de recuperação energética não é suficiente para isso. Então, deixa eu passar. Aí, São Paulo, sempre pioneiro, né, na questão da legislação, publicou essa resolução, número 38 de 2017, e nela definiu o CDRU. Aí aparece pela primeira vez em legislação no Brasil a palavra CDR, né, que é o combustível derivado de resíduo sólido urbano, que é preparado a partir de resíduo sólido urbano com incorporação de outros resíduos não perigosos. E na questão da normalização, enfim não, porque ela foi discutida muito rápido. Foi uma das normas com discussão mais rápida que a gente teve, mas foi publicada agora, em fevereiro, né? A NBR 16849.
que ela trata dos resíduos sólidos urbanos para fins energéticos. Ela traz terminologia, classificação, procedimento, requisito e generalidade. E aí a gente chama de CDR, a norma veio e chamou de RSUE, que é resíduo sólido urbano energético. Mas aí todo mundo fala CDR ainda, apesar da norma ter denominado dessa forma. Então, os combustíveis derivados... Aí a gente passou a parte da legislação, né? Não tem tanta legislação específica. E a parte dos combustíveis derivados de resíduos. Então, nós temos aí um aumento da geração do resíduo, e quando a gente fala do aumento, não é só no volume, a composição do resíduo também tem mudado ao longo do tempo, né? Nossos hábitos de consumo têm se alterado. Nós temos limitação para disposição em aterro sanitário, seja porque não temos aterros sanitários em algumas regiões, seja porque a prioridade da lei não é colocar no aterro, né? A disposição final do rejeito em aterro sanitário é a última lá na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, na verdade, ela é a última alternativa para aquilo que não tem como ser recuperado. E aí, tem também a questão dos blends dos resíduos industriais perigosos. Eles têm um poder calorífico bom, mas o que acontece? A indústria cimenteira, ela precisa de um volume constante de combustível para manter seus fornos. E aí é que entra o CDRU, né? O CDR de resíduo sólido urbano. Por quê? Porque para resíduo sólido urbano a gente tem volume, muito mais do que resíduo industrial. Por isso, esse vislumbre aí de utilização do resíduo sólido urbano. Então, combustível derivado de resíduo, a gente tem outras nomenclaturas internacionais, ele é preparado a partir dos resíduos não perigosos, e para nossa norma, ele definiu que você usa resíduo sólido urbano e pode misturar até 50% de qualquer outro resíduo não perigoso. Pegando essa... Aqui, desculpa, Adiane. Pegando essa deixa que o Eric deu e pegando mais para o lado do marketing, já que nós temos que pensar um pouco até nessa questão de como vender uma ideia. Como é que é a aceitação no Brasil, já que é a tua área de estudo, quando fala assim, olha, vamos ter combustível derivado de resíduos, que na cabeça de todo mundo é lixo. Como é que é essa aceitação, de um modo geral, assim, da indústria ou até do público geral, entender isso? Então, nos estudos da indústria cimenteira, ela já considera a produção do combustível pelo resíduo sólido urbano pela questão do volume, né? Um setor que ainda vê muito entrave nisso é principalmente a parte das associações cooperativas de catadores de materiais recicláveis, porque quando se fala em queimar resíduo, o pessoal pensa em mass burning, né? Pensa que vai queimar o resíduo bruto. E quando eu falo de produção de CDR, eu não uso, por exemplo, o papel, o plástico que ia para reciclagem para fazer CDR. Não, por quê? Porque lá na hierarquia, a reciclagem vem primeiro. Então, é só aquela fração que não é compatível para mandar para reciclagem é que vai para a produção do combustível derivado de resíduo, né? Então, assim, falta um pouco de entendimento nesse sentido, tanto que o pessoal bate muito na tecla, né, que não pode queimar, tem que reciclar, mas a solução para o resíduo sólido urbano no Brasil, ela vai ter que vincular uma série de tecnologias para a gente conseguir fechar isso, porque senão a gente nunca vai conseguir dar uma destinação final ambientalmente adequada e fechar esse ciclo aí dos resíduos sólidos urbanos. Beleza. Mas a gente não tem muitas empresas que produzem CDR no Brasil, não. Eu acho que, em São Paulo eu sabia de uma, nós ficamos sabendo de uma palestra ontem de mais 3, e tem um em Pernambuco. É um nicho de mercado... a produção ainda não está sendo em grande escala. É um nicho de mercado caro, tecnológico? É um nicho de mercado, sim. Sim, mas aí não tem porquê. Tecnologia é caro. investimento. Eu vou mostrar uma planta para vocês. Eu vou mostrar uma planta para vocês e vocês vão entender como se produz o CDR. Sim, Oi? Pode falar. Tem alguém falando? Claudinei. Professor, boa noite. Boa noite, Jane. Eu estava acompanhando aqui, então o combustível derivado de resíduo,
A gente tem hoje no planeta um problema muito grave em relação ao plástico, né? E eu acompanho alguns trabalhos e alguns estudos que estão sendo feitos de engenharia reversa do plástico para transformar ele em combustível. O problema é que ele precisa constantemente estar usando energia calorífica, né? Chama, fogo, alguma coisa assim. Eu queria saber se não seria assim uma maneira até prática, talvez até econômica, de aproveitar os aterros sanitários e fazer um reservatório que você possa estar pegando esse plástico que está chegando nos aterros, até mesmo eles estando contaminados, e colocar para tentar produzir combustível que possa ser usado em fornos, até em veículos novamente, pelo menos uma frota de prefeitura ou do estado, teria essa possibilidade? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Você fala da conversão do o plástico retornar a petróleo, né? Nesse caso. Isso. Porque quando eu falo desse combustível derivado de resíduo, ele vai alimentar um alto-forno. Ele não vai retornar à condição original para voltar a ser combustível, entendeu? Mas na produção do CDR, por exemplo, alguns países têm praticado a mineração dos aterros sanitários. Então, aterros sanitários encerrados, antigos, que já não tem mais produção de gás, não tem mais geração de líquido, o pessoal faz o quê? Minera ele, abre o aterro, né? E faz essa... Porque o que sobrou ali? Sobrou o composto mineralizado e sobrou papel, plástico, esse material que tem um poder calorífico maior. Então, o pessoal já tem estudos nesse sentido, de mineração de aterros para a produção também de combustível. O pessoal já tem colocado isso em prática. Não aqui, mas já tem tecnologia nesse sentido, sim. Nessa linha, o Matheus perguntou aqui, a mistura de um resíduo que tem uma produção energética maior com a menor não pode causar uma queda na eficiência energética, visando o lado da produção energética? Então, por isso que a norma é importante. Por quê? Porque ela vai estabelecer um poder calorífico mínimo. E também a indústria cimenteira, quando vai comprar um CDR, porque ela é um produto, não é mais um resíduo, é um combustível, certo? Por exemplo, quando você vai comprar um produto, ele tem um pré-requisito para que ele atenda a sua necessidade. Da mesma forma, a indústria cimenteira ela tem um pré-requisito para que o produto atenda a necessidade dela e possa ser inserido dentro do forno, entendeu? Então, por isso, essa parte de ter padrão de produção é importante. Uhum. E aí é outro desafio, porque o resíduo sólido urbano é muito heterogêneo. Pode continuar. Aqui só um esqueminha da norma europeia, só para vocês notarem, até visualmente, como é parecido com o da norma brasileira. Na verdade, o que a gente fez não foi inventar. A gente pegou a experiência externa e inseriu aqui no nosso ambiente. Então, a produção de CDR, ela vem aí do resíduo sólido urbano energético, o resíduo sólido urbano ou outros resíduos não perigosos, prepara-se o resíduo sólido urbano energético e ele vai para essa recuperação energética. Então, aí a gente tem critérios, por exemplo, de elegibilidade do resíduo. Então, a norma fala o que o resíduo tem que ter para ele ser adequado para a produção do combustível. E aí tem-se lá critérios de preparo, laudo, tudo direitinho para que a gente consiga um padrão de produção para que ele possa ir para a indústria. Porque, por exemplo, quando você pensa aí que está recebendo resíduo com diferentes características para o órgão licenciador, licenciar isso é muito difícil. Eu falo do meu lado, né? Que eu sou do órgão ambiental também. É muito difícil você pensar como que eu vou padronizar um produto que é heterogêneo, como que eu vou garantir que ele vai ser produzido com um padrão. Então, aí a norma vem para isso, né? Aí a gente já tem no que se embasar na hora de fazer essas exigências técnicas dentro do licenciamento ambiental. Então, para usar o CDR com eficiência, a gente precisa definir esses padrões para garantir qualidade. Então, a questão dos resíduos serem heterogêneos é um desafio para a gente, aqui no Brasil e em todo mundo. Em todo mundo o resíduo é heterogêneo, né? O resíduo sólido urbano, ele não tem um padrão. Se a gente pegar aí, composições gravimétricas de resíduos no mundo, a gente tem composições gravimétricas diferentes. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a questão de que tudo vai junto com o resíduo sólido urbano, né? Então, a gente não tem, às vezes, somente resíduo não
não perigoso no resíduo sólido urbano, o que é um problema. Não deveria, mas vai. Por exemplo, pilha, bateria, lâmpada, né? Acaba medicamento. O pessoal às vezes não faz a logística reversa do medicamento, faz o quê? Joga fora junto com o resíduo comum, né? Então, aqui só para vocês terem ideia do que é a elegibilidade, que a norma fala. Então, coloca aí, ó, o resíduo tem origem conhecida, aí tem origem conhecida, é resíduo sólido urbano, ou algum outro resíduo não perigoso. Está no anexo A? O anexo A é um anexo da NBR, ele é baseado na Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, que é uma instrução normativa do IBAMA, né? Se ele não está, você tem que fazer a classificação dele de acordo com a NBR para ver se ele atende os requisitos para essa elegibilidade para ser considerado para a produção do CDR. O aluno... Professora, uma pergunta. Oi. Diga. Eu trabalho no aterro sanitário, ele tem classe 2 e classe 1 em Aragoiânia. E na hora da gente rastrear esse lixo, né, a gente tem muito problema com isso, só por questão de conhecimento. Os clientes mandam para a gente, e aí a gente analisa aquele lixo, principalmente das indústrias, e aí a gente faz o teste, vê a questão da temperatura, o ponto de fulgor dele, e aí a gente já liga para o cliente, ó, esse lixo não é para classe 2, é para classe 1. E aí a gente faz uma nova ordem de serviço e manda para classe 1. Né? Então isso é muito fácil as pessoas confundirem e saber esse padrão. E às vezes não é confusão, né? É má fé, porque o custo é diferente também, né? Isso, verdade. A gente tem essa questão aí também na disposição do resíduo. Eu trabalhei na... Qual aterro que é esse que você trabalha? Resíduo zero ambiental, em Aragoiânia. Eu trabalhei no licenciamento dele. Me deu trabalho. Nossa. Não porque o projeto não era bom, né? Por outras questões. O projeto é muito bom. Eu acompanhei aquilo ali nascendo. É bem legal. Pegando essa sua... Então, quando a gente fala... Em Goiás aqui nós somos o primeiro. Foi o primeiro. Isso mesmo. Pegando essa deixa, Jane, um aluno botou aqui, como seria, você mostrou né, fugiu o nome agora, a parte da norma que você mostrou agora há pouco, né? Especifica a tua ligação entre as informações. Como seria o processo para a preparação desse resíduo? Seria uma espécie de lavagem? É uma pergunta dele. Ah, tá. Agora eu vou começar a falar... Não, eu vou começar a falar do tratamento mecânico e aí eu vou mostrar para vocês como a gente produz o CDR, tá? Vou mostrar todas as etapas. Aí vocês vão conseguir visualizar. Então, quando a gente fala aí de norma, né? A norma europeia estabeleceu aí parâmetros de poder calorífico, cloro e mercúrio. Os autores falam que o poder calorífico é um parâmetro econômico, por quê? Porque ele é um combustível, então ele ter poder calorífico faz ele competir com combustível convencional. O teor de cloro é um parâmetro técnico, porque ele influencia no processo de operação, e o teor de mercúrio é um parâmetro ambiental. Toda hora eu tento, só passo aqui na tela. Então, aqui, como a norma europeia faz a classificação, a gente vê que tem 5 classes, tá vendo? Que considera, né, poder calorífico, cloro e mercúrio. E a norma brasileira já tem 3 classes, né? Também para os mesmos parâmetros. Poder calorífico, cloro e mercúrio. Então, lá eles têm mais especificada essa questão, mas aqui a gente já traz essa questão de classificação, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, já é um ponto super positivo. Até para quem vai comprar o produto, né? Por exemplo, eu quero... porque a classificação é assim, ó, você tem que... ela vai vir com letra e número, né? E aí tem que ter a classificação para poder calorífico, teor de cloro e teor de mercúrio. Por exemplo, o resíduo pode ser P1C2H3, P1C1H1. É assim que é a nomenclatura da classificação, conforme ela vai se enquadrando aqui dentro, né, desses intervalos de valores que a norma determinou. E São Paulo, né, em 2017, ela não fez essa questão da classificação, ela determinou poder calorífico maior que 3.583, teor de cloro menor ou igual a 1, teor de mercúrio menor ou igual a 5, só. Né? E aí a norma, então, ela veio mais específica, mas lembrando que norma não é lei.
Ninguém é obrigado a adotar a norma. O que a gente faz? Normalmente, para padrão técnico, a gente pede para seguir a norma, por quê? Porque pessoas que são especializadas em diversos setores estiveram ali discutindo para chegar nesse consenso aí do que deveria ser esse padrão, né? Então, para a gente, né, quais são as especificações obrigatórias do CDR? Código, que é esse código referente à classificação, qual a indicação do número de amostras, quantas amostras você coletou para classificar esse resíduo, né, que isso é uma coisa importante. Por exemplo, se você tem um lote muito grande, uma amostra só não é suficiente para classificar todo esse lote. Qual a origem do resíduo, já que eu posso utilizar resíduo que não seja resíduo sólido urbano, como ele foi preparado, formato e tamanho de partícula, teor de cinza e teor de umidade, porque se ele vai ser usado como combustível, ele tem que ter um teor de umidade baixo. E tem especificações complementares, por exemplo, como concentração de metal, teor de biomassa, como que foi transportado e armazenado, algumas outras características que o cliente pode exigir. Por exemplo, eu quero saber qual a temperatura de ignição do material, né? Aí dentro do contrato de quem vai comprar o CDR. Ele também tem formatos diferentes, né? Tem o fluff, que é o material mais solto, o pellet e o briquete. Então, aqui a gente tem, tá vendo aqui? Ele tá no formato de briquete. Aqui a gente produz esse aqui, que é esse fluff que eles falam, né? São partículas, são pedaços mesmo, parece um monte de plástico picadinho. Então, tem certos critérios que a gente tem que cumprir para ter viabilidade, né? Quantidades grandes e homogêneas, padrão de qualidade que seja confiável, por isso que a norma é importante para essa padronização, disponibilidade a longo prazo, porque, por exemplo, não adianta nada a indústria adaptar o forno dela e ela não ter esse combustível para colocar lá. Porque quando a gente fala de adaptar um forno, eles gastam cifras de milhões para adaptar um forno para que ele possa receber resíduo. Neutralidade do produto, e do ambiente durante a valorização, o adequado armazenamento e transporte, a aceitação, funcionários, autoridade e setor público, e a eficiência econômica desse material. Alguns fatores limitantes no Brasil. Nosso sistema de coleta seletiva e triagem, infelizmente, nossos índices de reciclagem deles são muito baixos, a nossa triagem ainda tem muitos problemas, na maior parte dos locais ela é feita manualmente, a distância entre produtor e consumidor, porque, por exemplo, se eu for pegar um resíduo, um CDR que é produzido em Pernambuco, para ser consumido aqui em Goiás, pode ser que os custos não viabilizem o uso do combustível, Suprimento a longo prazo, então produzir uma quantidade suficiente para que a indústria possa receber isso, E essa questão das variação das características conforme a origem do resíduo. Então, os principais processos utilizados para produzir o CDR visam o quê? Separação mecânica e seleção de fluxo, reduzir o tamanho de partícula, porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um monte de partícula de tamanho diferente, a gente vai ter uma queima também que não vai ser homogênea, isso não é bom. Então, as partículas terem tamanhos homogêneos é importante para você ter uma boa queima. E a embalagem e armazenamento desse material. Então, o objetivo do processo de usar o CDR é o quê? Aumentar poder, a gente fazer esse processo de transformar o resíduo em CDR e aumentar o poder calorífico dele, ajustar a performance dele para ele atender os requisitos que o setor cimenteiro pede. Também tem a questão do aspecto logístico, Quando eu transformo ele em CDR, ele fica mais homogêneo, até para transportar a gente tem uma maior facilidade. E aí a gente vai também reduzir impureza, porque como ele é muito heterogêneo, vai transformar ele para fazer a separação das frações, do que for reciclável, do que for para CDR, do que vai para rejeito, e reduzir também contaminantes, que, por exemplo, através do processo, você separa plásticos específicos, por exemplo, o PVC, que tem cloro. Cloro é ruim para o desempenho dos fornos, e também o cloro faz parte aí da geração de dioxinas e furanos, que são poluentes orgânicos persistentes, que estão aí nos acordos internacionais, a redução de geração desse tipo de poluente. Então, tem políticas internacionais que os países são membros e que tem que cumprir. Aí aqui a gente chega no tratamento mecânico biológico, que é o que foi a pergunta, que é como é feita a produção. Então, pode ser feito por tratamento mecânico ou por tratamento mecânico biológico. No Brasil,
até o momento a gente só tem utilizado o tratamento mecânico. O tratamento biológico, ele pode ser feito por estabilização aeróbia, anaeróbia ou biosecagem. Nesse caso, a gente não tem decomposição da matéria orgânica, é tirar a umidade da matéria orgânica, né? Às vezes ela é parcialmente decomposta nesse processo, mas não é esse o objetivo. Então, no tratamento mecânico, a gente separa as diferentes frações que compõem o resíduo, né? Então, separa-se metais e inertes, e aí você tem uma fração residual composta por resíduos secos, que tem um poder calorífico maior, que vão para a produção de CDR. Então, aqui é um esqueminha do processo, né? Então, o resíduo sólido urbano chega, aí passa por um rasgador de saco, né? Porque o resíduo chega acondicionado. Então, o processo inicial é tirar ele dali de dentro. Isso aqui a gente está falando de um processo mecânico. Então, aqui não tem interferência humana, né? E o resíduo bruto, aqui não é o resíduo que vem da reciclagem. Também, por exemplo, eu posso ter coleta seletiva e o resíduo reciclável ir para essa rota e o resíduo da coleta convencional vir para cá para a produção de CDR, né? Aí tem a rasga, os sacos, tem a separação magnética aí para tirar o material ferroso, né? Aí depois a gente tem essa trituração, uma classificação usando fluxos de ar, né? E aí tem separação de frações leves, de frações pesadas, para poder fazer a produção de CDR. E aí aqui pode-se usar, por exemplo, um separador balístico, um leitor óptico, né? O separador balístico vai separar, por exemplo, você pode separar de 2 até 4 frações diferentes de resíduo, né? O que eles chamam de resíduo 2D e 3D, por exemplo. Eles chamam de resíduo 2D material mais plano, mais leve, papel, plástico. De 3D, o que é mais rolante, garrafa, material mais pesado, lata, né? O leitor óptico também, muitas empresas têm. E o que você faz? Você pode, por exemplo, programar seu óptico para ele separar só PET. Programar o óptico para separar só PVC e retirar do processo, entendeu? Então, você consegue ter esse controle dentro do processo mecânico. Então, aqui só um fluxo, né? Então, tem os resíduos domiciliares, aí tem... O leitor óptico, você faz a programação dele. E aí ele faz a leitura da composição do material para fazer a separação. Vou mostrar como ele é pequeno no processo. Eu tenho um videozinho ali na frente, eu vou mostrar para vocês onde ele pode ficar no processo. Aí a pessoa programa, fala assim, é para fazer leitura do que é PVC e mandar para a esteira 2, por exemplo, porque são processos com esteiras. Aí manda o PVC para a esteira 2 e tira ele do processo de produção de CDR, entendeu? Então, o leitor óptico consegue fazer essa leitura do que é aquele material. Porque, às vezes, o pessoal, a parte de resíduo, ela pode ser muito tecnológica, né? Que a gente ainda está desenvolvendo tecnologia, né? Tem muita tecnologia boa sendo usada aí que a gente precisa trazer para cá. Por exemplo, tanto que isso é prático, né? Então, aí que a gente recebe os resíduos domiciliares, separa, né, o que é orgânico, pode ir para o aterro, ou pode ter, por exemplo, ir para uma compostagem, ou qualquer outro tipo de processo. É que a gente tem os resíduos recicláveis, separa eles, tá vendo que eles saem do fluxo? Aqui, ó, eles saem do fluxo, e só o que sobra vem aqui para tratamento mecânico para a produção de CDR, né, e aí para virar combustível. Aí, por exemplo, na planta de Pernambuco, o resíduo chega bruto e as frações que são recicláveis separa-se e vende para ser reciclado. Por quê? Porque o preço de reciclagem do material é maior que o preço do CDR. Então, não faz sentido pegar um plástico que tem um custo de R$ 1.200 a tonelada lá e transformar ele em CDR que você vende por R$ 120 a tonelada. Entendeu? Então, é um processo que incrementa a destinação do resíduo. Ele não vai pegar o material que é reciclável e, claro, tem um poder calorífico maior e mandar para o forno, porque não compensa nem ambientalmente, nem economicamente. E aí a gente tem um tratamento mecânico, biológico, e aí a diferença é que a gente vai ter o quê? Um tratamento da parte orgânica desse resíduo. Então, aí que a gente incrementa aqui um tratamento para o resíduo
orgânico, aí é o que tiver disponível. Tem gente que usa biodigestão e também produz energia com digestão. Tem gente que faz compostagem, produz composto para adubação, melhoria de solo, né? Essas coisas. Aí vai depender muito da região. Por exemplo, para resíduo, não tem uma melhor tecnologia geral. Você tem que estudar todo um cenário local para verificar o que melhor se aplica ao local onde você está fazendo esse estudo, né? Nem tudo é conveniente economicamente, ambientalmente melhor, né? Não existe um padrão de uso, não. Então, aqui é ele mais completo, né? Então, aí, por exemplo, aqui, você quer uma apresentação do professor Frick, né? Se vocês acessarem, eu vou deixar a apresentação disponível para vocês, vocês vão ver que tem lá nas referências do Proteger, tem um monte de apresentação do pessoal do Proteger, inclusive da onde eu tirei essa figura aqui, tem bastante material legal lá, né? Então, ele fala que de 8 a 15% dos gases do efeito estufa, eles vêm o quê? Dos aterros sanitários, né? Por quê? Porque o aterro sanitário é uma destinação final ambientalmente adequada, mas é um tratamento anaeróbio. Então, a gente tem o quê? Uma geração do metano, né? Então, se a gente não tiver um direcionamento adequado, ele é uma fonte de emissão de gás de efeito estufa. Então, aquele fala, né, da separação do resíduo em frações diferentes, né? E aqui o tratamento da parte biológica. Então, tá vendo? O aproveitamento total do resíduo, né? Aquilo que puder ser separado para reciclagem, aquilo faz o tratamento mecânico e biológico para produzir o CDR, e o que for rejeito vai para o aterro sanitário. Aqui só mostrando um esquema do que a gente pode ter. Um trome, um separador balístico, né? Eu acho que eu tenho até um videozinho de um separador balístico aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar ele para vocês, que é esse aqui, ó. Só para vocês terem ideia do que é um separador balístico. Tá rodando? Vendo? Ele está separando em 3 frações diferentes nesse vídeo. Então, ele faz esse movimento balístico aí, consegue fazer a separação do material. Aqui só outro esqueminha, né, que é um esqueminha da CETESB, né, que fala, ó, tem um rasgador de sacos, peneiramento, você tem uma fração grossa, né, e aí, por exemplo, em muitos processos aqui entra o quê? As associações de catadores, tá vendo? Trabalhando na parte quê? Da separação dessa fração mais grosseira. Por quê? Porque às vezes alguns equipamentos precisam, no geral, os equipamentos não conseguem fazer o trabalho sem essa intervenção manual. Né? E aí pode entrar, por exemplo, se fizer isso não vai ter associação. Você pode ter uma coleta seletiva, uma coleta convencional que leva para a produção, para separação, para tratamento mecânico biológico, que separa outra fração que pode ir para reciclagem e uma fração para produção de CDR. Né? Então aí são muitas possibilidades. Essa aqui é a unidade lá de Pernambuco, né? Chama Ecopark, recebe 1.400 toneladas por dia de classe 2 e 1.000 toneladas por dia de resíduos classe 1. Dos resíduos que vão para o tratamento mecânico biológico, a gente tem 720 toneladas por dia, 35 viram CDR e 65% vão para o aterro sanitário. Então, a gente vê aí que uma fração grande ainda tem ido, né, para o aterro sanitário. Aqui, ó, os ópticos são esses laranjadinhos aqui, ó. Tem passei aqui, tem mais uma aqui, tá vendo? Então, aí ele também pode ter vários leitores ópticos ao longo do processo. Como o equipamento é montado, vai depender o quê? Do quanto você tem para investir, né? Por exemplo, quanto mais leitores ópticos, quanto mais esteiras você tiver, mais energia você vai consumir, maior vai ser seu investimento inicial. E a gente tem um videozinho aqui da CTR Pernambuco Ecopark. Tá vendo? Aí vocês vê aqui, vê o tamanho da unidade, aqui o pessoal fazendo o trabalho manual de separação do resíduo,
né? Os leitores ópticos aqui. Então, é um galpão bem grande, onde está o equipamento, e eles vão ampliar esse galpão para dobrar essa capacidade aí de produção. Aqui é para onde vai o combustível derivado de resíduo pronto, vai para esse galpão aqui, e onde se mistura ele com as frações de outros resíduos não perigosos para mandar para cimenteiras. Então, aí tá vendo, ó, o que a gente produz no Brasil é esse que o pessoal chama de fluff, né? Que tem esse aspecto aí. Tá vendo que tem uma cor diferente da figura que eu mostrei primeiro? Isso vai depender da composição do resíduo. E aí, quem vai receber esse CDR? Ele pode ir para plantas de gaseificação, de pirólise, de incineração, mas no Brasil os estudos têm todos sido direcionados para mandar para o coprocessamento nas indústrias cimenteiras, né? Então, aqui, alguns processos que podem usar os combustíveis alternativos derivados de resíduos, né? Por exemplo, incineração, né? Por grade ou leite fluidizado, pirólise, plantas de energia ou fábricas, né? E aqui a gente tem o quê? As fábricas de cimento, que são aí o grande foco da produção desse CDR. Qual que é a motivação mercadológica? A gente tem um alto consumo de energia na indústria do cimento, tem os compromissos de redução do gás do efeito estufa, e aí eles precisam dessa substituição de fonte energética. A gente tem um mercado de resíduos em que essa substituição de fonte energética é o quê? É uma fonte de renda, né? É o que faz do resíduo você fazer esse aproveitamento, fazer dele resíduo, né? Que resíduo é quando você consegue dar valor econômico a esse material. Então, você pode substituir ele como matéria-prima ou nos ou matéria-prima substituindo calcário ou como combustível dentro do forno, né? Para alimentar a chama. E aí, o coprocessamento ele pode atingir até 2.000 graus Celsius, né? Na região de queima atinge 1.450, tem uma alta turbulência, né? Número de Reynolds maior que 1.000, um tempo de residência considerado alto, de 4 a 6 segundos, é um ambiente alcalino e tem controle de emissões. Então, aí, no final, você não tem resíduo, né? Porque o CDR é incorporado ao clinker e vai para o cimento. Então, essas são algumas unidades de coprocessamento no Brasil. Em Goiás, nós temos 2 unidades. Tem a unidade da Intercement, que fica em Cesarina, e aqui não está mostrando, mas em 2018, foi até eu que licenciei essa planta. Tem uma planta em Idealina, que está autorizada também a fazer coprocessamento, e inclusive a coprocessar CDR. Então, aqui outros combustíveis, né, que podem ser utilizados, né, por exemplo, lodo de ete, pneu, a indústria cimento tem muito pneu atualmente. E aí tem crescido, né, o uso do combustível, teve essa queda aqui naquela época que a gente teve a nossa crise econômica. Na questão da precificação, ele pode chegar até mais de 30 euros, né, existem plantas com 100% de substituição energética. Ele substitui o coque de petróleo, que é um derivado de petróleo, né? E custa de 450 toneladas, tem uma variação conforme o preço do petróleo no exterior. Eu não sei atualmente como está o preço dele, e o preço equivalente energético do coque seria de 200 toneladas, né? R$200 tonelada. Então, e no mercado brasileiro, o valor está sendo vendido entre 100 e 120 reais a tonelada. Então, compensa, né? Substituir o CDR pelo coque, desde que ele atenda os parâmetros ambientais e técnicos. No cenário internacional, já é uma tecnologia que é dominada, é uma alternativa para destinação de resíduos, e eles têm previsão de redução e, quando possível, aumento de aterro, uma meta proposta pela Diretiva Europeia para 2030, né? E aplicação de taxa de aterros em 20 países membros. Então, quem manda para aterro tem que pagar uma taxa. Para o quê? Para incentivar a não destinação para aterro sanitário. No Brasil, nós somos o quinto maior produtor gerador de resíduos sólido urbano no mundo, e nossos índices ainda são muito baixos de reciclagem e reaproveitamento, e nós temos uma política para garantir isso e torce para que esse cenário mude. E é isso. Mais alguma dúvida?
Não, Mais alguma dúvida? eu só ia assim. Isso, né? Não, imagina. Tá indo? Tá, começou. Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer ao professor Milton pelo convite aí, de estar com vocês aqui essa noite, falando um pouquinho sobre resíduos, né? E a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade na gestão de resíduos, no sentido de achar uma gestão, um gerenciamento de resíduos que ele agregue esses itens da sustentabilidade. Então, me apresentar, né? Me chamo Marina Araújo, sou formada em Engenharia Civil, sou tecnóloga em saneamento ambiental também pelo IFG. Hoje eu sou consultora ambiental e também atuo como coordenadora da área de gestão de resíduos do Flamboyant Shopping Center, que foi onde eu conheci o professor Milton, né? E a Dijane também eu conheci por meio disso, indo muito na Cecima. Eu trabalho com resíduos desde a época da faculdade também, foi o meu ponto de partida ali com os professores. Eu lembro que eu comecei com materiais de construção com o professor Cláudio Marra, não sei se o professor Milton conhece. Não, não. Ele trabalha com isso já há algum tempo e a gente começou a fazer uma pesquisa junto, foi o meu primeiro TCC, e eu comecei a trabalhar com gerenciamento na construção civil. E a partir daí, eu achei que era muito interessante eu agregar para a minha área a fase de planejamento, de projeto, que a tecnologia, o tecnólogo não permite. Então, aí eu fui para a área de engenharia civil com o objetivo de ampliar. Todo mundo brincava que achava que eu tinha abandonado o lado ambiental, mas realmente é algo que eu gosto muito. Então, eu agreguei isso para ampliar o meu conhecimento e aplicar isso também. Que foram algumas empresas que eu atendi ao longo desse período, que a gente fez alguns projetos. Eu vou estar citando algumas dessas ações que a gente fez ao longo da apresentação. E hoje a gente, lá no Flamboyant, que foi como o professor conheceu, a gente tem uma gestão ambiental. Só que antes de eu falar da gestão, de uma gestão de resíduos, desculpa. Mas antes de a gente começar a falar dela, eu quero falar um pouco antes sobre esse planejamento de gerenciamento, de gestão de resíduos, que, no meu ponto de vista, eu acho que é importante a gente ressaltar sobre isso, principalmente em alguns temas. Então, o primeiro ponto, quando você fala de gestão, e aí eu pego muito o que a Dijane falou, que ela usou muito lei, norma, eu acho que é a base fundamental para um profissional da área. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse conhecimento e se atentar ao que as normas e as leis falam. E aí, gestão e gerenciamento, apesar de serem termos muito similares, eles têm conceitos diferentes. Eles falam de ambas, de coisas um pouco diferentes. Um amplia o outro. Então, é importante uma pessoa que está na área, que tem conhecimento, vocês aí que estão na área, que estão formando para trabalhar nisso, é importante saber diferenciar isso e usar os termos corretos ali para não haver confusão, principalmente nessa era agora, que tudo que você publica tem uma repercussão muito grande. Seja ela numa rede social ou seja ela em um documentário ou em uma fala, né? Então, pegando a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a Diane já citou aí, a gente tem que o gerenciamento, são as ações exercidas a partir de coleta até a destinação final, e a gestão integrada, que é ações buscando as soluções para os resíduos sólidos, pensando muito na sustentabilidade. Então, ele cita ali algumas dimensões da sustentabilidade, colocando também a política, a parte política e a cultural. Então, com isso, a gente consegue ver que o gerenciamento, ele é muito mais uma parte operacional. Ele está ali muito na base de como você trata com esse resíduo na sua planta ali mesmo. Já a gestão integrada, você está falando de outras ações, de ações inclusive estratégicas dentro da empresa, que é o diferencial, que é onde você gera um pouco de oportunidade. A minha fala vai muito, não é tão técnica igual a Dijane no sentido da visão do profissional ali que está avaliando, né? Mas da execução mesmo, da prática. Então, a gente vai estar falando muito sobre essa parte prática. Então, pensando nisso, é importante você ter um gerenciamento muito bem estruturado para você ter uma gestão integrada.
Se você não sabe o que você gera, como você gera esse material, não tem como você buscar uma solução inovadora. O caso do tratamento que a Diane apresentou é exatamente isso. Se você não tem uma separação adequada, se você não consegue dispor esse material de uma forma adequada, ele chega lá no final e ele não vai para o tratamento. Então, em vez de você auxiliar ali a um tratamento, você está ainda um pouco atrapalhando. Então, é muito importante você ter um gerenciamento estruturado, consolidado, e aí você avançar para outras buscas para tratar esses resíduos. Então, pensando nisso, gerenciamento é a base. Como que faz um gerenciamento? Como que a gente consegue fazer um gerenciamento bem estruturado? É preciso conhecer. É preciso conhecer muito bem a sua operação. Saber, não tem como você planejar algo que você não conhece. Então, você precisa ir lá para o chão de fábrica, que a gente chama, ir lá conhecer as atividades, as operações, a produção, quem gera esse material, quem são as pessoas que estão ali, quais são os materiais que você usa. É preciso um conhecimento como um todo da operação, que a gente vai ver lá na frente, na parte de gestão, que às vezes você consegue mudar isso. Então, o material que você usa para não gerar resíduo. Então, você precisa ter um conhecimento da sua operação como um todo. E responder essas perguntinhas aí. Que tipo de resíduo que eu gero? Como que eu gero esse material? Aonde que ele é gerado? Quem gera esse material? Quando? Qual que é a quantidade que eu gero de material? Então, a gente precisa entender essa operação muito bem, para depois você avançar para os próximos passos, de entender ali o que você precisa fazer, quais são os planos que você vai desenvolver para você atingir um gerenciamento bem estruturado. Não é um passo a passo, mas é uma forma que eu utilizo muito nos meus projetos, então eu faço esse reconhecimento, um diagnóstico ali de como que está, e vou para a próxima etapa, que é um ponto que eu falei aqui no início, muito importante, levantar quais são as normas, quais são as leis que atingem o tipo de sua atividade. Se você não conhece a atividade, você não sabe o que você tem que buscar ali. Hoje em dia a gente tem muito programa que consegue buscar todos esses requisitos, normas, leis, decretos, e aí você vai ter ali uma forma muito ampla. A política geral da área de ambiental, ela é bem ampla. Às vezes, você cumprir com todos os requisitos legais é muito complicado, mas tem uns básicos ali que você tem que cumprir. Então, você define aquilo ali, tanto para a sua atividade, quanto para o seu fornecedor também. Para saber o que esse fornecedor precisa te apresentar de documentação. E essa documentação, ela vai muito além dessa licença ambiental. Até para você ver uma licença ambiental, você precisa entender. Às vezes, você pega uma licença ambiental de um fornecedor, se você não olha bem a atividade dele e o que ele vai fazer com aquele material, não bate. Então, a pessoa que estou falando muito como se vocês estivessem à frente de uma gestão. Você precisa entender isso. Depois que você levantou isso, os requisitos legais também vão falar muito de questão de estrutura. O que você precisa ter? Como que tem que ser uma infraestrutura de um lugar? Aí eu não vou definir muito, porque eu acho que cada tipo de operação vai ter uma exigência, né? Mas aí tem estrutura física e tem também os processos. É muito importante você mapear esses processos desses resíduos, definir de onde ele gera até a parte final dele, como que ele vai ser operacionalizado. Para você, inclusive, saber designar quem é o responsável por cada momento. Então, agora é determinada equipe, essa determinada equipe está cumprindo com isso? Não está? Tudo que você faz, a fase principal do resíduo, do gerenciamento, é essa fase de separação, de transporte ali dentro mesmo, para depois você conseguir ter uma destinação correta. E aí vem a parte de educação ambiental, que eu particularmente gosto muito. Eu acho que você não tem um gerenciamento eficaz se você não tem a equipe do seu lado, se ela não está engajada e ela não entende a participação dela ali naquele projeto. Ela tem que entender que a ação dela de jogar um lixo fora é importante e isso vai trazer uma série de impactos. Então, é preciso explicar para ela como que são os processos, como é que vai ser a partir de agora e por que está fazendo aquilo e por que é ele que está designado daquilo. Então, é importante explicar para eles como isso está acontecendo. A não ser que você tenha uma operação totalmente mecanizada.
E é muito difícil, exatamente porque hoje a tecnologia nessa área ainda é muito cara, como a Diane comentou, e é difícil você ter uma operação, vamos falar de uma indústria totalmente automatizada. Um momento ela tem mão de obra, então você precisa educar ele. E o segundo e o quarto ponto aí, né, que é o controle operacional. É você monitorar toda essa operação. A parte de requisitos legais, se você está comprovando ela, se você tem documentação, não basta você falar eu faço. Se chegar um órgão ambiental ele te visitar, ele vai querer ver como que isso acontece, como que você vem mostrando a eficiência disso ao longo do prazo. Então, você tem que comprovar isso. A sua infraestrutura está funcionando, os processos estão rodando direito, a equipe está bem educada, está consciente. Então, todas essas etapas são muito importantes, sem falar da parte de controle de saída de resíduos, que isso é um requisito legal básico de um gerenciamento, mas que ele se torna um indicador. Ele se torna um indicador para você entender se a sua gestão está sendo, se o seu gerenciamento está sendo eficiente. A quantidade de material que você gera, e quando a gente chegar na parte estratégica, você vê o que você pode fazer com aquele material. Você tem poder de negociação com outras empresas para entender se aquele material que você tem, ele agrega para outra empresa ou não. Porque a gente sabe que isso vai muito da quantidade que você gera, né? Então, passado isso, você tem um gerenciamento muito redondo, está funcionando, você passa para a gestão ambiental, para a gestão de resíduos, desculpa. E a gestão de resíduos, ela é muito mais estratégica. Pelo menos essa foi a forma que eu fui desenvolvendo aí no meu entendimento. Diane me corrija se eu esteja errada em relação a leis aí, mas o meu entendimento prático é mais ou menos esse mesmo. E a gestão de resíduos, ela, quando você está falando de uma gestão integrada, ela é muito estratégica. Ela é um momento que você busca soluções para os resíduos, mas além disso, você também busca outras formas de fazer negócio, você busca uma nova forma de negociar, de tratar a sociedade, você desenvolve e cresce ali de uma forma que todo mundo ganha. Esse é o mundo ideal. Lógico que a gente sabe que na prática não é assim, mas essa é a oportunidade que a gestão de resíduos ela traz para uma empresa que está querendo consolidar isso. É o momento que ela pode reinventar a forma que ela se posiciona no mercado. E hoje as questões ambientais como um todo, ela tem sido um diferencial de marketing, de operação muito grande. Basta você saber como você comunica isso. Como você trata isso também. Não adianta você comunicar uma coisa e não fazer. Então, tem que ter esses dois lados aí. Então, a gestão, ela associa os aspectos técnicos e operacionais com os ambientais, econômicos e sociais, que é a sustentabilidade. Se a gente vê isso, então a gente está vendo que ela não começa pelo cunho ambiental em si, ela começa pela parte operacional e técnica, mas você vai agregando esses itens ali para ela se tornar sustentável, né? Então, você otimiza o processo produtivo, aumenta a eficiência operacional, e isso normalmente está muito associado com a identidade estratégica. Isso eu estou falando de uma gestão quando ela está sendo vista desse ponto estratégico. Todas as atividades, todos os aspectos técnicos que você vai colocando, ela vai estar alinhada à identidade estratégica da empresa. É muito difícil você achar uma empresa que se posicione sobre o gerenciamento de resíduos ou gestão ambiental que não tenha uma identidade estratégica definida, objetivos muito claros de onde ela quer chegar no futuro. E o objetivo, eu acho que é esse, nosso, né? É mostrar que os resíduos, ele têm valor. Mas como que você tem que falar isso? Você tem que agregar valor de uma forma... A gente tem que ser meio marqueteiro mesmo. Porque senão você não alcança mesmo, não. Você tem que mostrar como aquilo pode se tornar um ganho para a empresa, né? E a gestão integrada de resíduos, ela sustenta, essa parte de busca de novas soluções para os resíduos, ela está muito sustentada na hierarquia dos resíduos, que define pela política nacional, que a Diane também comentou aí. A minha ficou o inverso, porque eu falo que a maior parte do resíduo deve ficar embaixo ali, deve começar ali de baixo para cima. A disposição é o menor que a gente tem. Então, é aí você associar todos esses itens a novas oportunidades que você pode ter. Então, a gente está falando de não geração. Hoje, você pode estar fazendo isso aqui, tanto no seu processo produtivo, no seu processo de operação, como no seu pós-consumo. Ou associar os dois, que é
a melhor das oportunidades mesmo. Então, você trata o material que está na sua fábrica, mas você trata também quando ele vai ser descartado. Lógico que isso resume muito investimento também, e tem que ter uma estrutura muito boa para conseguir fazer isso. A gente vê muitas empresas aí já multinacionais que têm essa dificuldade de resgatar esse material pós-consumo. Mas a gente não tem que ficar pensando que é impossível, porque senão a gente não estava aí hoje com tanta opção que a gente tem. A gente tem que pensar além, tem que pensar que tudo é possível e bater a cara, conversar. Eu acho que por isso que é importante essas trocas. Então, por exemplo, a não geração a gente tem hoje a tecnologia 3D, que você não gera. Você vai tendo outras tecnologias que você vai não gerando material. Você tem um processo de redução. Aí, a definição lá atrás que eu falei de processos é muito importante, porque aqui você consegue, por exemplo, fazer uma revisão dos seus processos e ver onde você pode reduzir. Onde que você está gerando muito material, onde que um processo seu, você pode substituir um material que você não vai ter esse descarte. Então, revisar processos continuamente para ter essa melhoria. Marina, isso é um papel meu de gestão, da parte de gestão ambiental? Hoje, por uma questão de mercado, para você trazer um ganho ali, é uma questão sua. Eu falo que você tem que ser curioso, por isso que é bom você ir lá e entender que produto que usa. Usou tal produto, então a gente pode fazer logística reversa? Ótimo! Então começa a negociar isso. Não conseguiu, às vezes logística reversa é um pouco complicado, mas aí você consegue um processo de reutilização, tanto no seu processo produtivo. Tem até o caso da Zupani que está fazendo isso no processo de fabricação deles, de embalagens de limpeza aqui em Aparecida, né? Eles perceberam que as aparas das embalagens, eles trituram e voltam para o processo. Eles começaram a reutilizar no próprio ali. Tem atividades muito simples e tem atividades mais complexas. Eu acho que o básico para isso é você começar ali com o que você consegue fazer dentro do seu alcance. À medida que você vai mostrando para a empresa que é possível fazer mais, ela vai tendo mais coragem de investir naquilo e vai vendo retorno também. Porque quando você faz todos esses processos de não geração, de redução, de reutilização, você está economizando investimento, custo ali na operação. A reciclagem aí é um outro poder também de negociação que você tem, tanto ou uma destinação mesmo, vou destinar para uma indústria que vai reciclar esse material, ou tentar fazer com fornecedores, com parceiros. Eu mando um material que é meu, mas ele volta para mim. Você vai estar agregando isso, e é bom estruturar. Por isso você conhecer o resíduo que você gera, ter que mostrar a qualidade desse material e a quantidade que você gera para ver se isso é possível. E os tratamentos esses aí que a gente está tendo, que tem muita pesquisa, como a Diane mostrou, do RCD, com os resíduos urbanos aí, até para o coprocessamento, que o coprocessamento já acontece há algum tempo, mas acontecia muito com resíduo classe 1, e ainda tinha muita dificuldade de operacionalizar, porque as pessoas misturam muito e não têm muito conhecimento. Então, aí que eu volto a dizer a parte da educação ambiental, que é muito importante. Às vezes a gente acha que é um trabalho ali só para resolver algo nosso, mas ele vai muito além disso, né? Então, aqui mostra um pouco que a gestão de resíduos, ela se torna um ponto estratégico, é um ponto de você negociar, de você ampliar seus poderes de parceria ali e agregar. Aí também tem questão de ecodesign, que você pode incluir um outro material ou desenvolver algo novo realmente. Eu acho que o ponto principal para participar disso é você ter que ser interessado no que está acontecendo no mundo como um todo, fora da sua área. É importante você associar isso com outras coisas para você conseguir valorizar. A gente sabe que a área ambiental ainda não tem aquela mesma visibilidade que a gente espera. Então, como que você faz isso? Tem que ser marqueteiro, tem que entender como você vai associar. Lógico que você é um profissional técnico, você tem que ter o conhecimento técnico de como você vai fazer isso. Mas é possível, né? Então, já voltei aqui. Voltar um aqui. E aí, eu passei por algumas experiências em alguns lugares, por exemplo, a C&A, a Oro, todos usavam materiais agregados no seu processo de construção das lojas. A C&A tinha um programa de fazer o gerenciamento em obras do Brasil como um todo. Eu participei de algumas, não de todas.
mas eles entendiam exatamente como que era o cenário de cada cidade para entender como que ele tratava, como que ele ia tratar aquele material. E até para fazer orçamento. Isso é muito importante, esse planejamento, para você entender que isso vai ter um investimento. Tem até um caso de um shopping aqui em Goiás também, que quem fez o planejamento foi uma consultoria de São Paulo e ela não analisou pontos de água, de resíduos, e chegou a empresa, começou a construir, começou a ter problema, porque no local que ele estava sendo construído não tinha isso. Então, onerou muito a operação. Então, é preciso ter essa análise técnica também, né? Então, a gente tem esses casos, a Atende Tudo fez, quando eu estava com eles, a gente conseguiu fazer um contrato muito bom com vários de fornecedores deles nesse sistema de material, piso, que quebrava, cerâmica, deles voltarem para o sistema de logística deles, quando eles iam descarregar material, e voltava para a produção, e isso reduziu muito o custo deles. Como? Eles pararam de ter que pagar para destinar aquele material. E é um processo de negociação ali mesmo. Aí vai muito para um lado econômico, mas é o nosso objetivo dar aquele start realmente para pensar em outras soluções ali, além do descarte. Então você gerou, você descarta. Não, calma lá, a gente é um parceiro. Se eu compro de você, como que a gente pode negociar isso? É ter essa visão mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do Flamboyant, que eu tô lá já tem um tempo. Eu acho que cresceu muito a gestão de lá, ganhou um certo reconhecimento e a gente vem mostrando. Eu entendo que foi exatamente como eu mostrei aqui, o embasamento, a construção. Então, eu vou falar de uma forma meio rápida aqui para vocês, um pouco o que aconteceu lá, como que a gente executou isso, como que a gente está fazendo alguns projetos, como que a gente estrutura isso. E aí, eu não falei antes, mas eu acho que se vocês forem tendo de perguntas, vocês podem ir falando aqui, tá? Eu falo muito. Então, quando vocês quiserem, pode pararem aí e me perguntarem. Então, o Flamboyant, ele começou, na verdade, em 2007, com um gerenciamento muito simples, que era destinar os resíduos recicláveis que eles tinham. Era uma operação simples que a maioria das pessoas hoje fazem, que descartava. Mas como que eles começaram isso? Eles começaram a levantar os pontos que eles não estavam satisfeitos. Não começou com uma visão assim, vamos fazer um gerenciamento. Não, calma. Esse aqui acumula muito material. A gente tá descartando muito isso. Então, eles começaram a identificar esses pontos que eles estavam incomodados para começar a fazer uma gestão. Então, eles contrataram uma consultoria em 2014, 2010. Em 2014 foi quando eu entrei. E aí a gente fez um diagnóstico e levantou esses pontos que a gente precisava trabalhar. No primeiro semestre, a gente conseguiu fazer muita coisa, deu uma organização geral ali na área e conseguiu falar, olha, a gente precisa investir em infraestrutura. E foi o que a gente começou a fazer. Então, de 2015 foi um ano que a gente investiu muito em infraestrutura, em questão de construção de uma central de resíduos que não tinha e de começar a pensar também um pouco além. Naquela época, a prefeitura ainda fazia as coletas de resíduos urbanos, né, do resíduo orgânico, de rejeito, tudo ali, mas a gente sabia, mostrou para eles que era uma tendência que provavelmente ia acabar, já estava atrasada, porque nos outros locais já tinha acontecido. Então, a gente estruturou uma central e começou já a destinar esse material, mesmo sem obrigação legal. Mas por que fez isso? Para você não ser pego exatamente de calças abaixadas. Porque o que aconteceu em 2016? Isso aconteceu e a gente já estava operando, destinando cerca de 50% do material desse bruto, né? A gente ainda tinha parceria com a prefeitura, mas quando foi uma transição mais tranquila. Até porque, voltando ao ponto estratégico, você já tinha feito planejamento orçamentário. Quando você está falando de empresa, ela não, assim, de uma empresa bem estruturada, né? A gente está falando de empresas de um pouco de médio e grande porte, ela não vai tirar dinheiro de uma hora para outra. Isso vai ser uma confusão ali. Então, quando você estrutura isso, quando você vai vendo que daqui 2 anos já tem uma tendência, você vai estruturando um pouco sobre isso. E aí, em 2017, em 2015 a gente fez isso, 2016 implementou esse gerenciamento como um todo.
todos os resíduos lá hoje, eles são destinados corretamente. Então, a gente faz separação de lâmpada, de pilha, de resíduo perigoso, de resíduos de saúde, resíduos de construção civil, de plástico, papelão, isopor, madeira, até alguns, como esses dois que eu citei, que a gente hoje ainda não conseguiu tratar aqui em Goiânia. Então, a gente fica nesse processo. Mas todos os resíduos de lá, em 2016, já estavam sendo destinados corretamente, com todos os controles. E aí, em 2017, a gente desenvolveu a política interna de gestão de resíduos, porque a gente mapeou esses processos. A gente já estava com uma operação toda interna funcionando, mapeou todos os processos e definiu qual que era a política interna. Alguns pontos da política eu não posso compartilhar, porque é pontos estratégicos, mas eu vou compartilhar com vocês os objetivos que eles falam um pouco sobre todas as ações que a gente faz. Então, a gente tem a promover a melhoria contínua com o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental e cumprir os requisitos legais. Marina, é muito, muito básico e muito abrangente. A gente fez uma política muito abrangente, realmente, pensando no Flamboyant até daqui 10 anos. Aí é o ponto da gente revisitar isso. A gente tem que trabalhar não com a mentalidade do que a gente tem hoje, é buscar realmente ir além. Então, não tem como eu especificar, a gente especificou pontos estratégicos a longo prazo, mas objetivos gerais, eles têm que ser realizados a partir de agora. Não adianta eu colocar um objetivo para esse ano que eu não vou conseguir cumprir. Então, ela é um pouco generalizada, os objetivos gerais nesse ponto. E aí, a gente passou por todas essas etapas. A gente inventariou os resíduos, controlou e reduziu os impactos ambientais voltados para isso. Há um controle muito, muito sério, não só da parte de gestão de resíduos. A gente conseguiu mostrar ali que isso não era um papel da gestão de resíduos, tanto que o gerenciamento, a gestão de resíduos saiu do Instituto Flamboyant e foi para o condomínio Flamboyant, que é o shopping em si. Por quê? Lá eles conseguiram, assim a gente conseguiu mostrar para todo mundo que era uma responsabilidade de todos. Não era da Marina como coordenadora, não era do gestor da área, eram de todos os gestores, eram de todos os colaboradores. Porque você distribui as responsabilidades e você faz todo mundo se sentir parte, porque não tem como eu destinar um material se quem está lá na base separou. Pode falar, Milton. Uma pergunta, não, é porque eu bloqueei. Uma pergunta do aluno aqui, Douglas. Como é o trabalho de educação ambiental com os clientes do shopping? Na prática, observamos os cestos para recicláveis e orgânicos constantemente misturados. Quem separa isso? A gente tem 2 pontos. A gente tem um ponto de educação com os colaboradores de praça, que fazem a separação, e o cliente, a gente tem algumas ações, mas ainda são pontuais. Por quê? A definição estratégica de comunicar o cliente, ela vai ser mais abrangente. E ela está constituída dentro do projeto Ecoflamboyant, que é o que a gente está construindo, que eu vou falar mais para frente. Então, a comunicação com o cliente, ele veio num outro momento. Ele vai vir ainda, né, de uma forma mais eficaz, no momento que a gente já está com a nossa base muito bem estruturada. Se a gente falar que em 2016 a gente começou a fazer isso e estava ali, são 3 anos de operação. Você fazer com que a gente tem cerca de 700 colaboradores. Você fazer 700 colaboradores entenderem aquilo e fazer aquilo de forma certa, imagina se eu falo uma coisa para o cliente e ele vê meu colaborador de praça jogando lixo no lugar errado. Que imagem que eu vou passar? Então, a gente iniciou exatamente fazendo isso. Os nossos colaboradores têm que saber 100%, de início ao fim, como que a gente faz isso. Como que a gente separa, como que a gente trata, quem trata, para onde que vai. Então, a gente hoje ainda, infelizmente, não tem essa ação com o cliente. Era para a gente ter lançado o projeto agora, mas a pandemia deu uma paralisada nisso. Mas logo a gente vai ter ações voltadas para o nosso cliente também. Mas esse material que está ali separado, o que acontece com ele? Quando ele para quem está na operação, consegue identificar alguns pontos. Esse saco, normalmente, ele está muito mais vazio. Ele não chega a ficar cheio.
e ele vai para a nossa central. E lá a gente faz uma outra separação prévia. Lá a gente separa lata, resíduo orgânico, papelão, plástico. Lá a gente faz essa outra separação. Mas só desses materiais mesmos. A gente não faz uma separação muito graúda de tudo, não. Até porque eu tenho como a visão, e o Flamboyant apoia muito isso, de ter cada um ter a sua responsabilidade. Então, o nosso terceiro momento que a gente chama é de dar responsabilidade para o nosso cliente também, para ele entender que quando ele está ali, ele tem que colaborar para o que a gente faz. Então, hoje, o cliente ainda não tem essa responsabilidade, ele está meio isento disso ainda, mas vai chegar nele. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu também era do ramo de shopping center, justamente na parte de operação. E lidava um pouco com essa questão do gerenciamento do resíduo lá no shopping. Era o Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, ali na região da 44, uma região que gera bastante resíduo. Como é que é a relação de vocês com o cliente, no caso, lojista, né, que é o proprietário que trabalha ali, que está com os funcionários ali no condomínio do shopping, no auxílio de vocês nesse gerenciamento? Como é que vocês fazem com a questão do apoio deles? A gente faz com eles do mesmo jeito que a gente faz com os colaboradores. Eles têm uma ação, a gente tem ação exclusiva com o lojista. Então, a gente faz reuniões com eles. Quando não há essa centralização de todo mundo, a gente faz pontualmente. A gente faz rondas ali, só para você entender. Eles têm um entendimento, a gente apresenta para ele o plano, anualmente, como que esse plano é desenvolvido, como que ele vai ser desenvolvido, quais são as atividades. E ao longo do ano, a gente faz orientação, eu faço orientação diária em lojista. A gente faz umas rondas todos os dias, identificando. Viu que tem algo errado? A gente vai de uma forma muito amigável. Porque o meu interesse ali não é forçar ele, é fazer ele entender que a atividade dele é importante para mim, que eu valorizo ele estar ali, mas que ele precisa cumprir ali com a separação dos resíduos. Então, a gente identificou, a gente vai lá e explica. E aí, até um ponto que eu até ia citar e eu esqueci, é que esse processo de educação, eu faço exatamente isso com o colaborador, com o lojista. Olha, então, você jogou esse material no lugar errado, igual você faz com criança. Mas isso não pode, porque você vai ter esses e esses problemas no restante da cadeia, você vai estar atrapalhando isso. A gente tem uma adesão dos lojistas incrível, não tenho que reclamar deles assim. Lógico que tem alguns pontos que você tem dificuldade, não é 100%, né? Você acaba tendo que reforçar isso muito, mas eles aderem muito. Eles cumprem com o que você passa de uma forma assim, 80% você executa bem. Então, a gente passa esse processo de educação ambiental com eles diária mesmo. Aconteceu, a gente já vai lá, mostra, explica como é que faz, leva lá, fazemos treinamento com a equipe, principalmente os restaurantes, que às vezes a cozinha tem muita atividade uma vez só, a gente faz treinamentos pontuais. Eu me deixo totalmente à disposição deles para entender a realidade deles. Porque eu tenho uma visão de shopping, voltando ao ponto de você entender como que é a operação. Você tem que entender como que é ali dentro de um restaurante, como que é dentro de uma loja, o que ele consegue fazer, como que você traz isso para a realidade dele. Então, a gente tem uma conversa bem tranquila em relação aos lojistas. Mais alguma pergunta? Vou continuar, então. E aí, A minha falando foi já do sanada, mas Ecoflamboyant, perguntaram que a no chat gente se tem punição. a gente tem. A gente trabalha com um sistema de fazer orientações verbais em cerca de 4 a 5 vezes. Eu vou nesse tanto. A não ser que a pessoa seja muito cabeça dura. A orientação do shopping em si é 3 vezes, mas eu vou um pouco além. Eu gosto de assistir mais ali, só conversando com a pessoa. E se ela não cumprir, a gente faz uma notificação escrita. Se ela não cumprir a notificação escrita, a gente multa por dia. Se ela continua, a gente multa por hora. Mas para vocês terem uma noção, eu acho que no ano de 2019 eu apliquei 3 multas. Tudo bem? Beleza. Obrigado.
Então, a gente desenvolveu, como esse gerenciamento bem consolidado, a gente desenvolveu o Ecoflamboyant, que é o tratamento dos resíduos orgânicos, com fechamento do ciclo aí de berço a berço dos resíduos, fazendo o processo de compostagem acelerada, que acontece dentro do shopping mesmo, na nossa central de resíduos. Então, a gente pega todo o resíduo do polo gastronômico e da praça de alimentação e trata ele. Eu tenho um videozinho aqui, dá tempo de passar? Eles são uns 2 minutos, professor. Dá. Pode passar, tranquilo. Tá certo. Tem que habilitar o som do Zoom. Você tem Não está ouvindo, não? Não, é porque tem que habilitar o som compartilhar o som do seu computador. Lá em cima tem compartilhar. Bem lá embaixo, quando você abre a aba lá em cima de opções, tá mais. Aí lá embaixo, compartilhar som do computador. Tá, deixa eu tentar aqui. Vê se foi. Vamos ver ali. Não. Não? Não. Ixi. Não, Tá, depois eu compartilho, Tá. vou compartilhar o material com vocês e depois vocês veem. É só uma reportagem que resumia um pouco, para não delongar muito, para explicar um pouco como que acontecia. Mas eu vou falar aqui para vocês. Como que a gente funciona com esse projeto lá? A gente ele se tornou voluntário para os restaurantes nessa fase inicial. A gente convidou todos os restaurantes a participarem porque a gente identificou, numa fase de planejamento, que o resíduo, a maior parte dele, ele vinha, na verdade, não era da praça de alimentação, ele era dos restaurantes. Então, a gente precisa ter eles do nosso lado para a gente fazer isso. Então, a gente convidou eles. Hoje, cerca de 70% dos restaurantes participam com a gente, e aí eles fazem essa separação na própria cozinha. A gente entrega para eles uns tambores, eles fazem a disposição desse material ali e a gente recolhe. Esse material vai para a nossa central de resíduos. Lá a gente tem um processo de compostagem. Só um minutinho que para mim está aparecendo um problema aqui. Opa. Tá, acho que voltou. Então, a gente... lá a gente começou a fazer dessa forma, a gente recolhe esse material, faz um processo de compostagem acelerada. Esse processo, ele usa inibidores para não ter mau cheiro, já que a gente faz lá dentro mesmo, usa catalisadores e biocatalisadores para otimizar esse processo. Então, a gente faz uma batida de mais ou menos 50 quilos em 15 minutos. Então, a gente trata esse material aí todos os dias, desses lojistas, e aí esse material, depois que ele sai ainda com uma temperatura elevada, com uma temperatura e também com muita umidade. Então, ele vai para um período de descanso, a gente tem uma central de secagem, que esse material seca por uma série de mais ou menos 7 dias, e aí a gente utiliza esse material na criação de um espaço verde. Que aqui eu tenho então umas fotos que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Então, aí lá a gente tem uma área, quando o professor conheceu a gente lá, a gente estava com uma área de 200 metros, mas a gente ampliou já agora para 600 metros e o shopping tem um potencial ainda de 3.600 metros para ampliar esse espaço verde na cobertura aí. Lá a gente cultiva condimentos, hortaliças,
frutíferas, e todo esse material que a gente cultiva, a gente devolve nesse momento para os nossos colaboradores e para os restaurantes parceiros, como forma exatamente de gerar engajamento. Então, olha, você mandou o material e a gente está devolvendo para vocês. E um ponto que é também muito importante é que esse projeto, apesar de ele ter esse cunho de fazer esse tratamento, ele vem com um objetivo ali abaixo, que é evitar o desperdício de alimentos. Então, o que acontece? Cada restaurante ele tem um tambor com identificação. Esse tambor, quando chega, ele é pesado, e aí lá a gente faz uma triagem desse material. Até como o processo lá do coprocessamento, tem alguns resíduos que a gente ainda tem muita dificuldade e ele não é bom para ser compostado, como é o caso de carne crua, que a gente ainda não consegue, osso, porque é um processo acelerado, né? Então, esse material a gente ainda não faz. Então, a gente faz uma triagem e apresenta para o restaurante mensalmente o que ele mais gerou. E a quantidade disso, olha, a gente chegou a ter restaurantes que chegaram a reduzir cerca de 70% da quantidade de arroz produzida porque ele desperdiçava muito. Ele produzia uma quantidade muito além do que ele consumia. Então, a gente vai mostrando essa régua para eles de como que eles devem gerar isso. Será que eu estou produzindo, estou desperdiçando muito? Isso gera redução de custo. Pensa 70% de arroz que você jogava fora e que agora você tem para o dia seguinte. Então, eles trouxeram uma economia muito grande. Hoje, os restaurantes que participam com a gente são bem satisfeitos com o projeto e a gente entrega também o composto orgânico. E eles adoram. Todo mundo, eles ficam esperando o final do mês que a gente entregue as cestas. Então, eles distribuem para os colaboradores ou eles utilizam como um ponto de melhoria para cada equipe. Tem algo incentivou ações dentro dos restaurantes bem legais. E o composto que a gente gera hoje, ele vai tanto para a adubação do Eco Flamboyant, quanto para o paisagismo do shopping, para a revitalização do campo de futebol que a gente tem lá, que o Instituto Flamboyant usa, para o plantio de árvores que aconteceu esse ano, mas que a gente sempre faz uma vez ao ano também, em parceria com a AMA, então a gente utiliza ele, e a distribuição para os colaboradores. Essas fotos que eu mostrei antes e agora são todas do nosso espaço lá em cima. Ele está ampliando, é o que a gente quer mostrar para o cliente agora, que vai ter um ponto a mais, mas nesse momento a gente ainda está fechado, né? Mas a Amora só esse ano já deu 3 vezes. Então, o composto ele apresenta uma qualidade muito boa. Esse composto ele é analisado semanalmente. A gente identifica quais foram os tipos de resíduos que a gente mandou para aquele tipo de composto, trata. A gente fez uma parceria com a UFG, com a Engenharia de Alimentos e a Agrimensura, que faz essas análises, que acompanha a gente identificar os pontos de correção que tem que fazer nele. Fazemos as análises das hortaliças também para identificar se há ponto de poluição, se ela está boa para consumo, como que está essa qualidade dela também, afinal que a gente está distribuindo isso para uma outra pessoa consumir. A gente tem que ter essa responsabilidade. Isso não é vendido, mas a gente faz essa análise ali mensalmente de todo esse material. E aí, para finalizar já, a gente consegue identificar alguns pontos de resultados dessa gestão de resíduos. A conscientização dos lojistas, teve um ponto ali que eu nem cheguei a falar, o projeto que a gente faz, um projeto de educação anual, mesmo com todos os colaboradores, a gente tem, mensalmente as pessoas me param e falam que começaram a separar o resíduo em casa porque souberam do shopping, e é esse o ponto que eu levo muito. Gente, eu não estou falando para vocês fazerem só aqui, não. É para levar para casa, é para fazer fora daqui. Então, a gente tem um engajamento muito grande deles. Várias pessoas começaram a ter hortas em casa depois desse processo. Começaram a fazer processo de compostagem caseira, que a gente deu um curso também para eles. Então, falou sobre como fazer vasos auto-irrigáveis para você ter dentro de apartamento. Então, antes da gente implementar, a gente fez eles realmente se apropriarem daquilo e levarem para casa, né? Então, esse foi o ponto que hoje a gente tem um engajamento deles muito grande. Controle da operacional, com maior organização, a gente eliminou em outras áreas, como
conservação e limpeza, que é uma área que a gente tem, de segurança, a gente eliminou vários pontos que a gente tinha de problema nessas áreas. Relacionamento com o cliente, relacionamento com a loja, a gente melhorou muito esses aspectos também. Aumento do índice de reciclagem, que a gente hoje evita mais material ser disposto no aterro sanitário, que é um objetivo nosso, reduzir ao máximo isso. A valorização da marca como um todo. O shopping hoje, ele sempre é muito citado nesse ponto de gestão de resíduos, graças a essas ações que a gente faz, a melhoria operacional, que a gente tem uma redução de custo significativa aí com isso. Redução de resíduos dispostos em aterros, né? E o cumprimento dessas leis e normas que a gente faz avaliação, auditoria mensal também, para ver como que eles estão sendo cumpridos e como que está sendo realizado tudo isso aí. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, um pouquinho do que eu vivo ali e se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar em mais alguma coisa,